O fato é que empreender na área de segurança do trabalho, em qualquer outra área, é um verdadeiro desafio que envolve dedicação, empenho e ir atrás de informações e de conhecimento. Então, como superar os desafios da vida do empreendedor? Vamos analisar detalhes aqui, exatamente 5 aspectos. Vem comigo, vamos aprofundar isso nesse vídeo. Que bom que você está aqui. Eu me chamo Roberto Medeiros, sou mentor de profissionais e empresários da área de segurança do trabalho. E meu objetivo aqui é mostrar algumas lições que eu tirei da minha carreira, da minha trajetória e mostrar para você o que você pode fazer também para quê? Para galgar novos patamares aí, para ir para um outro nível, coisas que você também pode olhar aí de uma forma diferente para não cometer erros semelhantes e para ter aí a mente direcionada para possíveis soluções. Então vamos lá. Quem chega ao topo sozinho fez alguma coisa errada. Sim, o topo não necessariamente é uma vida solitária, sozinha. Eu sei que você já ouviu falar que tocar uma empresa, que a liderança, que gerenciar grandes corporações é uma vida solitária e sozinha. E eu não acredito nisso, e tem vários profissionais que não acreditam nisso, e não faz muito sentido. Por quê? Porque a solidão, ela não está vinculada a um cargo de liderança. A solidão, ela não está vinculada a você gerenciar uma empresa, a você tocar uma empresa. Não está diretamente conectado, certo? A questão da solidão é uma escolha, é uma decisão. Você pode caminhar sozinho, você pode não ter tantas pessoas próximas, talvez porque você se decepcionou, talvez porque você tenha alguma trava aí, você não quer confiar nas pessoas, e aí tá tudo bem, é uma decisão sua. Mas o fato é que estar no topo é muito mais fácil e é muito aconselhável, inclusive é o que eu aconselho, você estar rodeado de outras pessoas. O que acontece é que para isso, dentro desse processo, você precisa trazer pessoas junto. Talvez você vai ter que confiar mais, talvez você vai ter que participar, parte do resultado, parte do lucro, parte dos benefícios, não só os prejuízos. Então, o que acontece? Quando a gente chega num nível alto, a gente precisa ter pessoas perto, pessoas para compartilhar isso. E aí, essa é uma máxima muito grande. Se eu quero subir de nível, alguém tem que ficar no nível que eu estou. Se eu quero ir para outro nível, outra pessoa tem que ficar aqui. Então a gente precisa, às vezes, dedicar tempo, ter paciência para treinar pessoas para poder assumir maiores responsabilidades. Mas não que o topo, não que o maior cargo dentro da empresa, ou tocar uma empresa, ou empreender, quer dizer que necessariamente precisa ser sozinho. Uma analogia bem interessante é você imaginar um guia turístico. Um guia turístico, ele quer levar ali os turistas da melhor forma ali, para que eles tenham a melhor experiência, que eles aproveitem ao máximo aquele passeio. Então ele se esforça, ele se dedica ao máximo para quê? Para que os turistas também tenham uma boa impressão, que eles curtam, que eles aproveitam. O papel nosso dentro da liderança, dentro da gestão de uma empresa é a mesma coisa, é fazer com que os liderados, a galera que está na empresa, aproveite esse caminho, que eles realmente curtam esse caminho. A nossa credibilidade vai aumentar quando o nosso desejo do coração realmente for ter essa iniciativa de ajudar as pessoas. Para quê? Para que elas também cresçam junto conosco dentro desse processo. Você quer aumentar a sua credibilidade? Anota 3 palavrinhas aí. Iniciativa, sacrifício e maturidade. Sim, você precisa ter iniciativa. Iniciativa para quê? Para tomar frente, tomar liderança, ser o primeiro a ir atrás de melhorias contínuas aí na sua empresa, e a galera vai se inspirar vendo isso com você. Só que aí tem a parte do sacrifício. O sacrifício às vezes vai envolver você deixar uma parte para essas pessoas. O sacrifício vai envolver você se dedicar para treinar elas, você investir no treinamento delas. E aí tem a maturidade. E a maturidade envolve você também se desenvolver, você também evoluir a sua mente e entender que todo mundo precisa evoluir também, porque quanto mais alto você chegar, mais rodeado de pessoas você vai estar também. Quando as pessoas virem que você tem iniciativa, que você se sacrifica, que você
realmente está investida em conhecimento, está tendo maturidade, as pessoas vão querer te seguir, as pessoas vão querer se dedicar mais para sua empresa, mais para o negócio, e aí isso vai ser natural e com certeza você vai conseguir subir mais ainda do topo, mas você não vai estar sozinho, vai ter um monte de gente que vai estar te acompanhando, que também vai estar subindo e mudando de nível. Eu estava lendo sobre Jim, o primeiro alpinista norte-americano a subir o Monte Everest, e ele estava dando umas entrevistas falando sobre essa experiência de levar outras pessoas para o pico do Monte Everest e falando como ele se sentia bem, ele se sentia muito feliz em poder ajudar as pessoas a superar esse desafio, a vencer esse desafio e realmente ficar isso na história delas, né? E aí, certo jornalista fez até uma pergunta para o Jim, né, para esse alpinista, assim, sobre alguns acidentes que aconteceram ao escalar o Monte Everest, né? E o jornalista perguntou se o alpinista teria morrido se ele não tivesse com aquelas pessoas. E Jim falou, não, ele não teria morrido, ele morreu porque ele estava lá ajudando aquelas pessoas, tá? A subir aquele Monte Everest, tá? Só que se ele não tivesse ajudando aquelas pessoas a subir o Monte Everest, não faria sentido ele estar ali também. Então, o propósito de um alpinista de alto nível é justamente, depois que ele consegue fazer as realizações dele, ele quer ajudar a outras pessoas realizarem aquele sonho também. Esse é o máximo, esse é o que essas pessoas se dedicam, com um verdadeiro alpinista se dedicaria, segundo as palavras dele. E aí isso é interessante porque a gente traz isso para quem está tocando, para quem está dirigindo uma empresa com os seus liderados ali. A ideia é essa, sabe? É fazer eles também evoluírem, eles também ir para um outro nível. O alpinista se realiza porque ele chegou no topo e ele ajudou outras pessoas a chegarem no topo. Talvez essas outras pessoas não vão ser alpinistas para ajudar os outros, mas eles vão ficar muito gratos com aquela pessoa que chegou lá, que estava ajudando eles. Então é a mesma coisa no mundo dos negócios. Se você tem um negócio, tem uma empresa, você precisa ajudar os outros também a subir o Monte Everest. Tá? E um lance legal do alpinista é que o alpinista não dá as orientações e deixa a galera ir sozinho, ele vai junto. Então esse é o jogo. Se você está aí gerenciando um negócio, a gente precisa estar junto com o pessoal. Não é abandonar eles na banguela e faz assim, assim e segue. Não. Estar junto. Um verdadeiro líder, ele não fala faz assim ou vai, não, ele fala vamos junto, vamos fazer. Então é sempre nós estaremos juntos dentro desse processo, e essa é com certeza uma orientação de ouro aí para quem quer fazer um negócio prosperar. Tá. E aqui nesse bloco, 3 conselhos muito práticos aqui. Quando você quiser um cargo de liderança, quando você quiser tocar uma empresa, não fique pensando no cargo, sabe? Não é esse o nosso foco. Mas eu sou o dono, eu sou o empresário, eu sou o diretor. Não foca nisso, não foca em cargo. Até porque o segundo conselho é o jogo de liderar, de influenciar, de fazer o negócio dar certo, ele está nos relacionamentos. Invista nos relacionamentos. Quando você investe nos relacionamentos, você vai ver o retorno natural acontecendo. E o terceiro conselho é: não são os meus funcionários, não trabalham para mim, eles trabalham comigo. Essa é uma metodologia que eu tenho. A gente trabalha junto. Essa empresa é nossa. Nós vamos fazer o negócio acontecer. Essa empresa é de todos nós. Pode ser até que no contrato social tem um nome de um sócio lá, mas essa empresa é de todo mundo e são essas pessoas que fazem ela ir para frente. Então, ter essa mentalidade, ter essa forma de pensar, vai te ajudar a engajar mais a galera. E aí você não precisa ficar sozinho. Por quê? Porque você está trazendo todo mundo junto para o topo, para ir para frente, para fazer o negócio acontecer. A pessoa mais difícil de liderar é você. Sou eu mesmo. Sim, a pessoa mais difícil de liderar é a gente mesmo. Às vezes, o algoz está dentro do nosso coração. Às vezes a gente que é exigente demais e aí a gente precisa virar essa chave. Por quê? Porque a autoliderança ela é vital.
Às vezes a gente fala que a gente vai emagrecer e a gente não consegue cumprir a nossa própria promessa. Às vezes a gente perde uma batatinha frita. Às vezes a gente fala que quer estudar e a gente não consegue. A gente fala que vai ler um livro e a gente não consegue. Nesse processo de autoliderança, ele é muito importante. E a gente precisa, cada dia, estar evoluindo nisso. Por quê? Porque eu preciso liderar a minha vida em primeiro lugar. Eu quero liderar outros, eu quero gerenciar uma empresa, tocar uma empresa. Eu não gerencio a minha vida, eu não consigo organizar as minhas coisas bem. Aí a gente tem um problema grave e vai ser difícil se gerenciar outras coisas se você não se gerencia, se você não consegue se autoliderar. Então, um lance interessante que a gente é muito julgador. A sociedade que a gente vive julga muitos outros. A gente sempre está olhando a grama do vizinho em vez de cuidar da nossa, né? Então, a gente precisa tomar muito cuidado nisso. Precisa tomar muito cuidado. Porque a gente perde tempo e energia julgando os outros e a gente não está olhando para o nosso próprio umbigo. Às vezes a gente aponta um dedo para os outros e tem 3 dedos apontando de volta para a gente. E a gente não está percebendo que a gente está fazendo errado, que a gente precisa cuidar da nossa vida e não da vida do vizinho. Sabe uma coisa muito interessante que eu aprendi? É o seguinte, a gente julga as pessoas com base nas ações. E quando a gente vai julgar a gente mesmo, a gente vai fazer uma autoanálise, a gente se julga baseado nas intenções. Olha só que coisa impressionante. A gente vê o outro e fala, ó, quais são as ações dele? Ele não está comendo, por isso que ele está fora do peso. Ele não está prosperando a empresa dele, então ele não está estudando, ele não está fazendo venda. Mas você vê as ações e aí você julga baseado nas ações, porque as ações estão demonstrando que ele não está fazendo o que ele precisa fazer para ter o resultado que ele quer ter. Agora, quando a gente para olhar para a gente mesmo, a gente não olha as nossas ações, a gente olha a nossa intenção. Não, eu quero emagrecer, eu quero estudar mais, mas a gente está comendo desenfreadamente, a gente está curtindo a preguiça, procrastina e não faz o que tem que ser feito. Então, só que a nossa intenção é de fazer, mas na real as nossas ações não estão demonstrando isso. Então a gente julga a gente mesmo muito mais pelas nossas intenções e não pelas nossas ações. Então a gente precisa fazer uma autoavaliação mais sensata, mais baseada realmente em fatos. Contra fatos não há argumentos. Então olha as ações, olha as atitudes. É essas ações, é essas atitudes que nos conduzem a resultados. Não é pensamento, eu tô pensando positivo, vai dar certo. Não, são ações que vão conduzir a resultados positivos. São as ações que fazem os negócios acontecer. Então, olhe bem para isso e olhe para dentro. Quais são as atitudes, quais são as ações. Mas olha ali, a equipe dele não tá boa. Não fica ninguém na equipe dele. Mas a minha intenção é o quê? É ter uma equipe unida. Mas as minhas ações não estão condizentes. Eu trato com desrespeito, eu não cumprimento, eu não me conecto com a equipe. Então, quer dizer, mas a minha intenção é de ter uma equipe unida. Mas as minhas ações não estão condizendo com isso. Então, eu preciso me autoanalisar de uma forma mais realista. E aí, se você quer melhorar, lembre-se que eu preciso primeiro ser um bom liderado. Se eu não sei receber ordens, se eu não sei seguir orientações, eu também vou ter dificuldade em dar orientações. Então, quem que são os seus mentores? Quem são as pessoas que são a sua referência? Você também precisa ter referência, uma pessoa mais velha, uma pessoa que você conhece, que te ajudou, que te ajuda aí até hoje. Quem é que direciona? Quem é que você segue? Quem é que você escuta aí dos seus videozinhos que você assiste aí dentro da internet? Então, seja também um bom liderado. Escute conselhos e aplique os conselhos. Se você escuta e você não está aplicando, você é um mau liderado. Se você tem dificuldade em ser liderado, você vai ter dificuldade também em liderar. Se empenhe para desenvolver a autodisciplina. Sim, a gente precisa governar a nossa vida. A gente precisa realmente tomar as rédeas. Se eu falo que eu vou emagrecer, eu vou emagrecer. Se eu falo que eu vou fazer uma atividade física, eu vou fazer aquela atividade. Se eu falo que eu vou estudar, eu vou estudar. Então a gente precisa governar a nossa vida. E não pode ser deixado ao acaso, jogado para lá e para cá. Porque se eu deixar dessa forma, eu não vou chegar num bom resultado. E entenda que
Esse processo exige paciência, você não muda de hoje para amanhã. A vida não é igual aos filmes que a gente assiste, toma um soro e aí eu vou ficar super poderoso, eu tomo uma picada de uma aranha radioativa e agora eu tenho superpoderes. A vida não é assim, isso é ficção. A nossa vida real é o seguinte: hoje eu faço um pouquinho, amanhã eu faço mais um pouquinho, e amanhã, e depois, e isso durante anos. Para quê? Para eu chegar numa alta performance, num alto desempenho, em altos resultados. Então, olhe para isso, olhe para a sua vida, olhe para o que você está fazendo, porque às vezes o que você tem hoje é o resultado de anos atrás que você vem fazendo. E se você quer mudar o jogo, quer melhorar, você precisa de hoje começar e fazer, plantar e fazer isso repetidamente de forma persistente para lá na frente você poder colher os frutos. E lembre-se, se você precisa, primeiro a gente precisa se curar, a gente precisa se consertar antes de querer ficar julgando os outros ou apontando o dedo para os outros. Então foque no seu desenvolvimento e você vai ver que vai ter um monte de gente conectada com você e o seu negócio vai deslanchar e prosperar. Se você está gostando, não esquece de deixar aquele seu joinha aqui, se inscreve no canal, ajuda aí compartilhando essas informações aí, deixa um comentário aqui, que é para fortalecer e a gente poder continuar trazendo mais conteúdo para você. É nos momentos difíceis que a sua liderança se define. É nos momentos difíceis que os seus valores aparecem. É nos momentos difíceis, nas decisões difíceis, que você e que a gente mostra quem realmente a gente é e quais são as crenças que dominam o nosso ser, a nossa mente, a nossa forma de agir. Então, decisões difíceis não tem choro nem mágoa. Quem está gerenciando uma empresa vai ter muitos momentos decisivos, muitos momentos onde você vai colocar em prática o que você realmente acredita. Então a gente precisa se preparar para isso e a gente precisa entender que isso vai fazer parte do nosso processo. Decisões, grandes decisões, eles ficam marcados e vão ter uma repercussão durante muito tempo. Quando você faz ali a sua formatura, quando você faz seu casamento, quando você deixa aquilo público, isso vai ter uma repercussão durante anos. E na empresa, às vezes, acontecem situações que também a nossa atitude vai ter uma repercussão durante anos. E aí, quando acontecem esses momentos decisivos, e normalmente são momentos difíceis, porque você tem que tomar uma atitude, tem que tomar uma decisão, você precisa olhar para isso e ver o que aconteceu e tirar as lições. Por quê? Porque, às vezes, você precisa mandar embora um cara que está muito tempo na empresa, tem muito tempo de casa, ou às vezes uma pessoa que era da família, mas ele não está entregando mais. Você vai ter que tomar uma decisão, você vai ter que tomar uma atitude, e isso vai ter uma reverberação muito grande. Se você vai ter um sócio ou não vai ter sócio, isso é uma decisão importante e vai ter consequências. Se você vai comprar a parte do seu sócio, eu não sei o que você vai fazer, mas isso são decisões importantes. E a gente, nesses momentos, mostra o nosso caráter, mostra os nossos valores, mostra as nossas crenças que a gente tem. Às vezes você perdeu um cliente e nessa perda do cliente a gente tem que olhar: por que eu perdi esse cliente? Eu não estava dando tanta atenção para ele, não estava fazendo, ele não estava sendo atendido como deveria. Então o que eu faço? Eu tiro lições disso para não errar mais. Eu pego esses momentos para ter momentos também de aprendizagem com tudo isso, porque você, nós, a gente vai errar, é um fato isso. Entenda que a gente tem que errar rápido para poder consertar mais rápido ainda. Esse é o nosso jogo. Demora muito para errar, às vezes o erro vai ser grande. Então erre rápido, porque o erro é um fato que vai acontecer no seu negócio, no meu negócio, no negócio de qualquer um. Então, observe esses grandes acontecimentos. Para quê? Para você tirar lições e realmente fazer o jogo acontecer. Mas não tenha medo de tomar essas decisões. Procure uma ajuda, procure um mentor, procure uma orientação, procure estar antenado, continue estudando, porque as diversas situações elas podem surgir. Vá em eventos de negócios, eventos para você se atualizar. Por quê? Porque isso vai te dar o quê? Vai te dar seu escudo vai ficando mais forte, você vai ficando com mais bagagem,
e isso vai diminuindo a possibilidade de erros dentro do seu negócio. O momento da pandemia, por exemplo, foi um momento muito tenso para mim, para os meus negócios. O que aconteceu? Começou a fechar tudo. Isso foi muito difícil. Todo mundo, foi difícil para todo mundo, não só para mim, é lógico. E aí dá um certo receio. Só que aí, nesses momentos difíceis, você tem que fazer o quê? Você tem que tomar uma decisão. E aí, onde foi a decisão do quê? De realmente me dedicar ainda mais para o negócio, é onde eu vim para o digital, para quê? Para fazer o negócio acontecer, apareci mais, isso ajudou a fechar mais contratos e a evoluir mais ainda os negócios. Então, olha só, é importante que você, que a gente perceba isso para quê? Para a gente tomar decisões. Acontecem as coisas difíceis, tome decisões para quê? Para continuar caminhando, para a empresa não parar. Só que um detalhe de alerta, a nossa vida, eu sempre falo, é como uma casa. Minha casa tem vários pilares. Se você deixar desmoronar um pilar, a casa pode cair. E aí o que acontece? Esses pilares, a gente tem a família, a gente tem o trabalho, a gente tem os amigos, a gente tem a espiritualidade, a gente tem a saúde. E o que eu aprendi? Eu aprendi o seguinte, que se o pilar do trabalho, se ele começar a ruir, se começar a cair, tem como reconstruir, tem como fortificar ele de novo. Talvez vai dar algum trabalhinho, mas tem como você fortalecer ele de novo. Agora, se você deixar cair o pilar da família, talvez nunca mais ela volte a ser forte. Se você deixar sua espiritualidade cair, talvez você vai sofrer graves consequências por tomar erros, por ter tido grandes erros. Se você deixar os seus amigos, o pilar da amizade, né, cair, talvez você nunca mais recupere esses amigos. Então, fica antenado, porque nesse jogo, né, da vida que a gente leva aqui, alguns pilares são vitais. Saúde. Às vezes, se você não cuidar da saúde, você pode ter uma doença, você pode adquirir uma doença, você pode ter um infarto, você pode ter um problema seríssimo. Então, toma cuidado, sabe, para você conseguir manter esse equilíbrio e não deixar esses pilares desmantelar tanto a ponto de não ter mais conserto. Trabalho sempre vai ter conserto. Agora, esses outros aspectos vai ser difícil. Então, analisa isso com carinho. E olha, se você quer evoluir, eu sempre deixo uma recomendação de livros que me ajudaram bastante. Deixei uma listinha aqui embaixo, depois se você quiser, dá uma conferida. Um dos preços que se paga por estar na frente de uma empresa é de ser criticado. Quer você queira, quer você não queira, você vai ser criticado. E quem quer receber elogios, precisa aprender a lidar com as críticas. Esse é um fato. Quando você começar, assim como quando eu comecei o negócio, você vai ser criticado, esse guri aí que quer tocar a empresa, tá? E aí o que acontece aí, tá se dando uma de empreendedor, quer ter negócio, só pensa em ganhar dinheiro, as pessoas vão te criticar. E essas mesmas pessoas que te criticarem lá na frente vão ser as pessoas aí, eu sabia, ia dar certo, eu acreditei desde o início. Então, aprenda a lidar com a crítica. É fácil? Eu sei que não é fácil. Inclusive, tem uma história que eu guardei ela para mim, que eu li sobre essa história, que ajuda a gente a refletir sobre esse lance da crítica. Tinha um vendedor, ele foi cortar o cabelo, e aí ele tinha uma viagem para Roma. E aí ele estava ali conversando com o cabeleireiro, e aí ele falou que eu vou ir para Roma. E aí o cabeleireiro olhou para ele e falou: você vai para Roma? Mas Roma, não, Roma é ruim demais, lá tudo é caro, lá não vale a pena ir para lá, não vale a pena. Você vai do que para lá? Não, eu vou ir de avião, já comprei até minha passagem, tá tudo certo. Aí ele falou: mas qual companhia aérea que você vai? Eu vou na companhia aérea X. Não vai nessa companhia, é ruim demais, eles vivem atrasando os voos, não compensa ir nessa companhia aérea. Você vai ficar em hotel lá? Qual hotel que você vai ficar? Não, já reservei no hotel X lá. Esse hotel, eu não acredito. Esse hotel é ruim demais, para que você vai ficar nesse hotel? Não, esse hotel aí, troca de hotel. Falou: não, mas é que já tá, o vendedor, né? Já tá reservado o meu hotel.
eu vou lá que eu vou tentar fechar um negócio, eu ainda também quero falar com o Papa ainda nessa minha visita. Aí o cabeleireiro falou, olha, esse hotel não tem condição não, tá? Fechar negócio lá é difícil, que o pessoal é difícil, ruim de negócio. Agora o Papa, na real, esquece que o Papa você não vai conseguir falar. Enfim, acabou a conversa ali, passou-se aí 3 semanas e aquele vendedor voltou no mesmo cabeleireiro para cortar o cabelo de novo, tá? E aí o cabeleireiro perguntou, e aí, como é que foi sua viagem para Roma? E o vendedor falou, não, deu tudo certo. Olha, o avião não atrasou, o hotel estava ótimo, estava impecável lá, consegui fechar um negócio ainda e eu consegui falar com o Papa. E aí o cabeleireiro olhou assim, mas conseguiu falar com o Papa? E o que ele te disse? Eu cheguei lá, né, me ajoelhei em reverência a ele, e aí quando ele olhou para mim, eu estava de joelho na frente dele, ele olhou para mim e ele falou assim, meu filho, onde você conseguiu cortar tão mal esse seu cabelo? E essa história, ela ilustra isso, como é que você lida com as críticas, né? Tem gente que consegue ficar em silêncio, tem gente que quer retrucar, tem gente que quer se justificar, tem gente que quer dar pano para manga, sabe? Como que você reage perante as críticas? Eu vou te dizer o seguinte, que o silêncio, na maior parte das vezes, é a melhor resposta para os críticos. Porque, às vezes, não tem o que você ficar falando. Imagina o seguinte, imagina que você está numa rua e você tem um objetivo, você precisa andar aí 2 km, 3 km, vamos imaginar. Só que é o seguinte, seu objetivo é chegar lá no final. Só que se você, no meio do caminho, parar para cada cachorro que começa a latir para você na rua, você nunca vai chegar no final, no seu destino. Ô, cachorrinho, para de latir, eu não vou fazer seu mal. Não, cachorro, não precisa latir, não, eu tô fazendo isso aqui, mas fica tranquilo. Se você ficar se justificando para cada cão que labra no seu percurso, nem você nem eu vamos chegar em lugar nenhum. Então deixa latir e segue o seu jogo, segue o seu caminho, faz o que você sabe que tem que ser feito, caminhe em direção aos seus objetivos. As críticas vão existir, quer você queira, quer não. Mas você tá muito cabeludo, mas daí o cara corta o cabelo, mas o cabelo tá muito curto, aí você deixa crescer, não, mas assim, né? E aí cada um sempre vai estar dando um pitaco e reclamando e fazendo uma crítica. Então, foca no seu objetivo, foca na sua vida, em fazer o que você sabe que você precisa fazer para o seu negócio dar certo, para você continuar evoluindo. Orientações bem básicas para você lidar com crítica. Primeira coisa, você conhece você mesmo? Se você conhece você mesmo e você sabe que o que a galera está falando não tem nada a ver, abandona isso, não liga, você conhece você. Se você quiser ficar justificando para os outros uma coisa que você não precisa, você sabe do seu coração, você sabe das suas intenções, então segue o seu jogo. E uma forma, um método infalível para você lidar com as críticas é essa daqui, ó. Quem, como e por quê. Quem criticou você? Olha para essa pessoa que está te criticando aí. Ela tem o resultado que você tem? Se ela tem resultado, mas ela realmente é alguém que quer o seu bem? Porque às vezes a pessoa está criticando e ela não faz nada. Ela está te criticando, sabe por quê? Porque é um mecanismo de defesa dela, inclusive. E aí, para esse mecanismo de defesa ela ativar, ela prefere criticar os outros, falar mal dos outros, falar mal de você, inclusive. Então, quem está te criticando? Analisa. Porque às vezes você leva em consideração a crítica de ninguém, de pessoa que não faz a diferença aí na sua vida. Então, analisa isso, sabe? Você fica preocupado aí à toa, porque quem fez a crítica não vai mudar nada na sua vida. Na real, ela tá só fugindo dos problemas dela, cuidando da sua vida. Sua vida cuida você, da minha vida cuido eu, e põe esse povo de lado aí. Segunda, como? Como foi essa crítica? Você sentiu que essa crítica foi no ar de arrogância, no ar de superioridade, ou foi uma pessoa que sinceramente quis te ajudar? Porque assim, às vezes, pessoal, às vezes a gente está errado, às vezes a gente comete erros também. E a gente precisa melhorar, a gente precisa evoluir. Então, como foi dada essa crítica? Analisa isso para quê?
Porque às vezes tem ouro naquela crítica que a gente pode pegar, melhorar e evoluir e ir para outro nível. E aí, por último, por quê? Por que a pessoa está falando isso? Por que a pessoa está criticando a gente? Então, analise o porquê. Inclusive, você pode devolver perguntando para ela você entender melhor. Por que você está falando? Você viu que a pessoa era uma pessoa que dá para você levar em consideração, você viu que como ela fez isso foi diferenciado, mostrou que realmente ela está preocupada, mas entenda os porquês. Por que você está falando isso? E aí você vai fazer o quê? Uma análise para entender se aquilo faz sentido. Se faz sentido, você muda, e se não faz sentido, segue o jogo e vamos para cima. Entenda que crítica faz parte do processo. Isso vai acontecer na sua vida, na minha vida. E se você der certo, vão te criticar. E se der errado, vão te criticar. E se você não fizer nada, vão te criticar. Então não tem muito como você fugir disso. Então a gente precisa aprender a lidar com as críticas. Para quê? Para entender se não há algo construtivo escondido ali. E se você não achou nada de construtivo ali, deixa para lá e segue o jogo. E se você quer minha ajuda para fazer o seu negócio aí de SST evoluir, entre em contato aqui com a minha equipe e vem entender como é que funciona a minha mentoria Premium para você que é profissional da área de segurança. Às vezes pode bater o desânimo em você, assim como já bateu o desânimo em mim. Às vezes as dificuldades são tão grandes, às vezes uma decepção ela é tão grande que pode nos desanimar. A gente precisa entender que isso é algo que pode acontecer comigo, pode acontecer com você, pode acontecer com qualquer um. A grande questão é que a gente não pode se entregar para o desânimo. Mostra-te fraco no dia da guerra e a sua energia vai lá embaixo. Se você no dia que precisa, no momento do desânimo, da dificuldade, você precisa se energizar. Se você baixar a cabeça, vai ser mais fácil você ser derrotado. No momento da dificuldade, você precisa levantar a cabeça. Eu vou vencer, eu vou fazer o negócio acontecer, eu vou partir para a ação e fazer o que precisa ser feito para mudar o jogo. Então, não adianta a gente ficar se concentrando no problema. E isso é muito natural. Às vezes a gente fica olhando só o problema e não olha o quê? Não olha a solução. Não se concentra nas opções de solução. A gente precisa levantar a cabeça. A gente pode perder uma batalha, mas a guerra a gente não vai perder. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Salmos 35. Se você acredita em Deus, se você está com a sua espiritualidade forte aí, ou se você acredita no universo, não tem problema. Se apegue ao que você acredita. Se apegue que você vai dar a volta por cima, porque você está fazendo o que precisa ser feito. Então, foca na solução. Foca em virar o jogo. A gente tem vários exemplos na Bíblia que mostram isso, de pessoas que viraram o jogo. Olha, Moisés foi lá e tirou aquele povo da escravidão, lá do faraó, tirou eles da escravidão. O que aconteceu depois? Estavam reclamando. E aí isso talvez desanimou Moisés, desanimou por um pouco, mas ele não deixou de fazer o papel dele. Ele não deixou o desânimo tomar conta. Ele foi lá, ele se reenergizou. E aí cada um pode se reenergizar com o que faz sentido. Talvez descansando, talvez indo numa igreja, talvez lendo a Bíblia, talvez fazendo uma oração. Talvez eu não sei o que faz sentido para você, mas faça algo para quê? Você não deixar esse desânimo tomar conta de você. É esse o jogo. A gente precisa o quê? A gente precisa se revestir aí de energia para continuar tocando o jogo aí a todo vapor. Empreender é algo que é desafiador, mas não é impossível. Com estratégias adequadas, a gente pode superar todos os desafios de empreender num negócio de segurança e saúde do trabalho. E aí, gostou? Qual dos 5 que você mais gostou aqui, dos desafios e de como superar eles? Qual desafio você está enfrentando aí? O que você está fazendo para superar ele? Escreve aqui embaixo, compartilha comigo, eu vou ter imenso prazer em trocar essa ideia aqui com você. Logo, logo vai ter vídeo novo e eu te espero aqui no canal. Até a próxima, valeu!